discursos que se sustentava na luta contra a corrupção nesses 6 anos e que ainda perdura de uma forma falaciosa, né, travestida, de preocupação e sem preocupação nenhuma, que ultrapassa os limites dos direitos humanos e os princípios de alteridade. A pretensa busca, em nome da moralidade, dos bons costumes, da família e das pessoas de bem, produziu outros discursos, atacando principalmente as diferenças étnico-raciais, de gênero, de sexualidade, de diversidade religiosa. Em nome de Deus se mata. Né? E, por fim, vamos sorrir. E sem anistia. Obrigado ao professor Fábio pela potente fala, né? Nos enche aí também de esperança e também chama a atenção para a gente romper, principalmente com algumas hierarquizações e algumas dicotomias, né? Essa dicotomia entre o currículo e a vida, essa dicotomia entre a escola e a universidade, e também essa dicotomia entre aquilo que é instituído pela legislação e aquilo que, de fato, a escola institui a partir das suas práticas, das suas vivências. Então, agradeço a todos os professores e professoras da mesa. E agora a gente vai abrir, né, um bloco de 4 perguntas. E a gente pede para que vocês direcionem as perguntas a cada uma das professoras ou do professor Fábio, né, direcionar para a gente aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível. Bem? Então agora eu queria saber se alguém se interessa para a gente iniciar. Se alguém já tiver alguma, pode se inscrever se quiser. Boa noite, eu sou Antônio, fui professor na rede estadual por 10 anos, fui servidor administrativo também de secretaria escolar e atualmente sou técnico em assuntos educacionais no INES, Venda Nova Imigrante. Eu vou trazer uma questão que tem a ver com vou dialogar com a fala da Fernanda e do Fábio, com relação ao currículo, né, e a BNCC e a reforma do ensino médio e essa ideia central de projeto de vida, né? E essa categoria que traz para o estudante uma autorresponsabilização, né? De traçar, de trilhar o seu caminho, daquilo que ele prefere, aquilo que ele mais gosta, né? E aí a gente não percebe o perigo que está por trás disso, que é a fragmentação, né, dos conhecimentos, a limitação dos conhecimentos, né, para esses jovens, principalmente jovens periféricos. Então, queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, sobre essa ideia de projeto de vida, né, de individualização, né, das escolhas, inclusive toda uma articulação aí do ICE, né, desses institutos aí, Unibamp, enfim, que estão interferindo nas políticas das redes estaduais, né, começa em Pernambuco, mas se alastra aí por vários estados. Então, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. E também acho muito interessante quando a Fernanda traz ali a experiência, né, dos projetos desenvolvidos, inclusive nas eletivas. E aí eu trago também uma ideia de ressignificação, né, ou de rearticulação a partir dessa realidade, né? As eletivas estão aí, o projeto de vida está aí, eu tive que lecionar projeto de vida, e aí a primeira coisa que eu contestei foi o material do ICE, porque estava ali reforçando meritocracia, estava, né, reportagem de catadora de lixo que virou juíza, e aí se vocês pegarem o material, quem já teve contato vai ver que é nessa linha aí, né? E aí eu contestei esse material e eu trabalhei de uma outra forma, e na mesma coisa com as eletivas, né? A gente já desenvolvemos trabalhos fantásticos, né, com relação a hip hop, né, a rap, grafite, que trouxe uma significação para esses jovens periféricos que eu acho que foi importante. Então, em que medida também a gente consegue produzir essas rearticulações, né, dentro da escola? É isso. Ligou. Acendeu a luzinha. Acendeu. Alô, acho que é segurar um pouquinho.
Parabenizar os professores pelas falas. E aí eu acho que a minha pergunta é principalmente para a fala tanto do professor, claro, quanto também para a professora Cláudia. Né? Diante desse contexto neoliberal, né, vivenciado por nós, a saída, há espaço para autonomia e para criatividade neste território do currículo? Eu acho que seria uma inquietação, que eu acho que daria uma outra palestra, uma outra mesa, mas para vocês trazerem algumas reflexões para a gente, né, em relação a esse espaço, a esse território de poder, né, que é o currículo. Boa noite, sou professora Sueli, né? Estou atuando aqui como professora substituta, trouxe minha turminha aqui de Poeb, minha turma, né, para participar dessa discussão muito importante, parabenizar a mesa, Lucas, a Nilce e o Fábio, que eu tenho mais proximidade. E eu gostaria de colocar uma questão, primeiro assim, dizer que eu fiquei muito feliz com a notícia que o material do PAIS foi reelaborado, né, porque nós vivenciamos lá no nosso município, eu era professora alfabetizadora e quando realmente chegou este material lá, uma perspectiva de alfabetização extremamente tradicional e era uma reivindicação nossa que ele fosse reelaborado a partir da escuta dos professores e de outras perspectivas teóricas com relação à alfabetização, que bom que ele foi revisto. E eu gostaria de deixar uma questão com relação, esse ano a gente sabe, nós iremos debater o Plano Nacional de Educação, e aí no campo das políticas curriculares, quais as disputas aí estão colocadas e o que a gente pode fazer, aproveitando que aqui nós temos, né, estudantes, professores aí, qual que é a nossa tarefa nesse ano nesse sentido. E parabenizar o grupo, a professora Karina, pela coordenação, parabéns pelo evento, tá? Eu agradeço a atenção. Obrigada. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, eu queria ouvir do Fábio, que eu acho que faz um resumo de tudo aquilo que o pessoal falou na mesa, que são coisas geniais. E a minha pergunta seria a seguinte, Fábio, do que tu coloca. O professor da escola básica pode produzir conhecimento? Porque tudo que está dito e tudo que a gente vê é o professor da escola básica não produz conhecimento. E essa é a minha grande questão. Eu acho que produz. Estou pesquisando sobre isso. E daí, ouvindo cada um de todos aí, todo mundo leva a eu querer fazer essa pergunta. Sou Helena. Desculpa. Muito obrigado às perguntas, né? E agora eu passo para a mesa, por gentileza. Podemos falar. Agora vocês vão me ouvir? Você quebrou o negócio aqui, gente. Vamos falando. Aqui, eu queria falar do livro do Paes, que ainda tem críticas, viu? Não tá essa maravilha toda, não. Ele dá um pouquinho melhor no... mas ainda tem críticas, ainda tem coisas a serem melhoradas. Melhorou um pouquinho, mas ainda tem críticas. E o terceiro ano é que é melhor. Porque primeiro e segundo ainda tem muitas críticas para conseguir executar, minhas professoras adaptam. Então, eu já te falo que existe conhecimento e professor é pensador, sim, ainda é. E elas fazem muita coisa legal, elas conseguem fazer do limão a limonada. E, enfim, do projeto de vida, colega, para mim também foi a mesma coisa que você. Eu fui professora de projeto de vida em 2018, odiei. Material péssimo. Eu nem sei se isso está no currículo, onde está isso. Eu sei que a gente pegava aquilo na época da escola da escolha, que dizia, que também veio pronto de Pernambuco. Tinha dentro das escolas um banco famoso, né, um instituto que é de um banco particular, né, privado, e era muito engessado. Eu também fiz igual o colega, eu não usei. E ainda tem muitos professores que fazem isso. A gente pega e a gente adapta, a gente faz
uma coisa conforme a realidade dos meus alunos. Ele disse que adaptou, eu usava letras de Milton Nascimento. Até lembrei do Fábio aqui quando ele colocou de Gilberto Gil. Eu lembro que a primeira aula que eu dei de projeto de vida, eu coloquei Caçador de Mim. E mandei, E aí o que eu mais me doía com o projeto de vida? Eu fiquei só 6 meses. Eu não sou psicóloga, eu não tinha bagagem para aquilo. É uma aula que fica pesada. E para mim foi muito difícil, eu não quis mais. Nunca mais peguei projeto de vida na vida. Só 6 meses, num semestre. E qualquer outro. Acho que o resto é mais para eles. O que me cabe é isso. O PAS ainda tem algumas críticas, não está maravilhoso não, mas melhorou. E o projeto de vida para mim foi muito difícil. Eu fiquei pensando agora, ouvindo a Fernanda, eu já fui professora de projeto de vida, né? Não tem professor na escola básica que seja das ciências humanas que não tenha sido professor de projeto de vida, e foi a pior experiência que eu tive na vida, né? Primeiro porque eu não tinha projeto de vida nem para mim, e aí eu tinha que dar aula de projeto de vida para os meus alunos. E aí, dentro de uma escola que essa questão do novo ensino médio também, a gente fica se perguntando, né? Nós tivemos todo esse esvaziamento curricular, ainda nós tínhamos 2, 3 períodos de projeto de vida e eu tinha um período de história. Aí eu tinha que dar aula para o 3º ano do ensino médio, na sexta-feira, às 11 horas da manhã, encerrando às 11h45, 3º ano do ensino médio, um período na semana, com alunos que precisavam de transporte escolar que levava eles para o interior do município. E aí você pensa assim, os alunos saíam 11h20, até as 11h30 você organizou para começar a fazer chamada, eles têm 10 minutos de aula e vão embora. E aí, quando a gente fala, que eu preciso dizer isso, né, é muito claro que isso é um projeto de educação. É um projeto, sim, e é um projeto para manter pobre na sua condição e as elites no seu lugar. Porque a escola privada não perdeu nada, só acrescentou. Enquanto a escola pública foi retirada, e aí eu estou falando das ciências humanas, mas não estou falando só de ciências humanas. Retirou biologia, retirou física, retirou química, história, geografia, filosofia, sociologia, né? E ainda pior, né? Entra com a ideia do empreendedorismo, que é para o sujeito ser empreendedor de si próprio no mundo, sem nenhum direito trabalhista, quer dizer, eu vou empreender. Ai, que lindo esse discurso do empreendedorismo. Quer dizer, se mantenha nessa condição de precariedade, de pobreza, enquanto nós nos mantemos nesse outro lugar. Então, me incomoda muito isso, pensar que, por exemplo, todo o trabalho que a gente faz como resistência e esses trabalhos que a gente procura fazer diferente, muitas pessoas vão olhar para esses projetos que a gente desenvolve e vão dizer assim, gente, que lindo isso, mas a que custo se faz isso? Né? Quando tu tem um período na semana, você tem que fazer as outras coisas. Quer dizer, nós não temos tempo para isso, nós não recebemos para isso, e nós temos que... A gente faz, né? Eu sempre digo que às vezes na força do ódio, ou na força do amor, eu não sei direito, mas é que como aí é uma linha tênue, né? Eu acho que nós andamos no fio da navalha. E pensando tudo isso, assim, eu adorei ouvir os colegas justamente por isso, porque eu acredito que o caminho é a reflexão na ação, é esse professor pesquisador da própria prática. Eu acredito muito nisso. Eu acredito, assim como a Helena, que o professor da escola, ele produz conhecimento. Nós, com todos esses horrores dos últimos anos, a gente viveu um período de retrocesso que nós vamos levar muito tempo para recuperar. Eu não vejo a possibilidade de recuperação tão rápida, principalmente porque o professor, nós voltamos, de certa forma, a fazer da escola básica o laboratório para a universidade, quando isso não deve acontecer, né? Então a gente caminhava para uma articulação, um trabalho muito mais com sentido e significado,
E aí nós, com essa loucura toda e essa cobrança exacerbada em cima desse professor, dessa precarização, esse professor ele não consegue pensar, ele não consegue produzir conhecimento, eu estou falando no sentido do impedimento, isso. E aí, para mim, a única saída é a reflexão da ação. Mas como que a gente vai fazer isso nessa realidade? Eu não sei. Não sei. Não sei nem qual é a saída. Mas vou seguir procurando. Tá? Muito obrigada. Eu tinha notado aqui algumas coisas, o projeto de vida era uma das questões que eu ia dizer, porque não existe legislação que diz que deveria ter um componente curricular projeto de vida. Aí eu pergunto novamente, em que momento que a gente, na licenciatura, trabalhando, né, a docência compartilhada, que nós compartilhamos na escola, pedagogos, professores, coordenadores, diretores, e em que momento nós não trabalhamos um projeto de vida? Em que momento que eu, ao ensinar um aluno, ao compartilhar meu conhecimento com um colega e receber dele também, inclusive dos meus alunos, a aprendizagem necessária para a minha profissionalização, que nós não estávamos trabalhando um projeto de vida. É essa letra morta que eu estou dizendo que foi tentando cristalizar a vida. Para ser interdisciplinar, eu preciso criar uma disciplina, ou seja, fechei no componente curricular itinerário formativo. Então, ali eu trabalho linguagens e ciência da natureza. Aí, quer dizer, o que era para expandir, eu cristalizei, fechei, mais um fragmento. E ali eu fiz fragmento de itinerário, fragmento de eletiva optativa. Optativa deveria ser opcional, né? Mas é obrigado a fazer. Então, também não tem o travestimento de escolha, né, de um projeto realmente que traga. É tanto isso que a 04 de 2024 retira da obrigatoriedade legislativa a formação continuada do professor. Não existe na 04 de 2024, e a UFOP tem um manifesto a respeito disso, que coloca ali essa questão. Então, todo esse processo como um projeto societário, ele traz a cristalização dos componentes curriculares, travestidos de formas livres e de liberdade de escolha, que não existe. É aquilo que a Cláudia falou agora, é mais do mesmo para continuar o status quo da sociedade. Porque a escola privada realmente ela não mudou. Eu não sei nem se acrescentou. Eu acho que ela só assim, tirou daqui e colocou ali. Porque o que era biomédicas, no conhecido cursinho aqui de Vitória, passou a ser itinerante de ciência da natureza. Mas eles já eram de ciência da natureza, porque eles trabalhavam para passar e ficar em primeiro lugar em medicina. Né? Então, essa lógica, né, do capital totalmente voltado para a rede privada nesse sentido, já tinha. Então, eles não tiveram nenhuma modificação. Eles só mudaram o nome. Então, quando coloca nesse sentido a questão do projeto de vida, é nesse sentido de colocar a responsabilidade do seu fracasso, que é decorrente de uma desigualdade social e econômica deste país, que os governos ainda não conseguiram vencer. Né? Hoje a gente tem a EJA. As pessoas trabalham com a EJA no sentido dela ser projeto. Ela é uma modalidade. Por que o legislador na época quis que ela fosse uma modalidade? Os legisladores, as pessoas e os grupos de estudo. Porque vai demorar muito para a gente vencer isso. Se a gente tem a EJA como uma questão social e econômica. Então, o projeto de vida, nesse sentido, ele ficou cristalizado num livro. Olha como é fácil ter um projeto de vida, como a Cláudia falou, não tinha nenhum erro. Mas, enfim, o que se faz com isso? Eu participei de várias formações e um deles, uma professora falou bem assim, muito bom o projeto de vida, eu conheço o aluno. Eu falei, tá, mas aí você conhece o aluno, enfim, em que parte?
Porque eu conheço o aluno sem dar projeto de vida. Eu conheço o aluno sendo pedagogo. Não, mas eu conheci uma aluna que ela estava sofrendo abuso disso e daquilo. Não vou ficar falando para você gravar, né? Enfim. Aí eu falei bem assim, pois é, e o que você fez com essa informação para mudar a vida dela? Nem para isso serviu. Então a gente vê que você não tem nenhum projeto de vida. Esta menina que se abriu para a professora para contar o sofrimento dela, posterior a isso, ela não teve projeto de mudança nenhuma, só da professora ficar sabendo. Então, são questões que a gente precisa discutir isso no âmbito do Plano Nacional de Educação. Quais são as estratégias para vencer essas metas, para alcançar essas metas? E quantos professores ou sociedade civil, que não é da educação, mas que tem filhos, ou que estuda, ou que tal, e que não sabe nem o que é um plano para 10 anos, um plano decenal de educação. Isso é uma questão urgente. A gente vai pensar para 10 anos na educação deste país. Né? Enfim, eu acho que fica mais nesse campo. Esse projeto ele é muito claro, a intenção é muito clara, e a escola está cada vez mais tarefeira para vencer tudo isso e no final cantar chutão-se chororó com evidências. Né? É o que fica. Porque antes de fazer, você já tem que pensar como que você vai registrar. O planejamento é de como você vai registrar. Como você vai aparecer na mídia, como você vai aparecer no Instagram, como você vai aparecer no Facebook, como você vai aparecer no TikTok. Aí eu vou à questão da produção do conhecimento, para encerrar assim, tentar sempre. Sandra Corazza, a professora Sandra Corazza, ela tem um texto que foi quando ela faleceu, que foi organizado pela professora Janete. A gente também tem um texto junto, e foi logo depois da pandemia. Ela tem um livro, Transcriar a Educação, que ela traz essa questão da produção do conhecimento, que ela coloca aqui, que ela não sabe em que momento que se separou a pesquisa do ensino. De colocar que quem está na educação básica ensina, e quem está no ensino superior pesquisa. Né? Aí quer dizer, eu ser docente, e sem estar na regência diretamente da educação básica, ao pensar no projeto, junto aos meus professores como coordenador pedagógico, eu estou produzindo não só o conhecimento dos alunos, mas também a formação continuada dos nossos professores para a atuação na aprendizagem do aluno. Então, a produção de conhecimento na educação básica não tem uma produção de tese, não tem uma dissertação de mestrado e nem um trabalho de conclusão de curso, porque a complexidade desse sujeito, ele é a continuidade de um ser incompleto e desse devir que nós estamos sempre. Tanto que estamos aqui, cabelos brancos, e ainda continuamos estudando e querendo saber bem mais ainda. Muito obrigado. Só contribuindo um pouco com essa questão, a produção do conhecimento, sim, e acho que o evento e o GPEC, ao trazer para essa mesa profissionais que atuaram ou atuam na educação básica, já faz uma virada de chave, já traz uma diferença para muitos eventos, onde a gente compartilha, né? Nós, professores da educação básica, atuando, que somos pesquisadores, que estamos articulados à universidade pelos grupos de pesquisa, junto com quem está na universidade, coordenando os grupos de pesquisa, também produzindo outros conhecimentos, com quem está na graduação, isso já faz, assim, já traz, né, uma demonstração dessa possibilidade de considerar a construção do conhecimento por todos nós. E aí, o fortalecimento desse trabalho coletivo é que vai sim nos ajudar a superar todo esse contexto que não vai se desfazer ou vai acabar, mas que a gente vai a cada momento, em cada tempo histórico, conseguindo vencer
superar, conquistar alguns avanços e resistir durante os retrocessos. Então, esse é um processo de fortalecimento da gestão democrática, do trabalho coletivo, entendendo que a gente tem compromisso, sim, com a superação das desigualdades. Nós estamos fazendo parte dessas desigualdades, né? E a gente tem que ter uma vigilância epistemológica, uma vigilância acadêmica, histórica, diária, para a gente não reproduzir essas desigualdades no nosso trabalho com os professores, com as famílias, com os estudantes, com todos que estão junto com a gente, né, na escola. E a importância do nosso movimento em direção aos planos decenais, né, municipal, estadual e nacional, que só teremos alguma chance com a militância, com o fortalecimento dos conselhos, com o fortalecimento das entidades científicas, com a nossa união. E aí a gente precisa, sim, estar junto com quem está na escola, estar junto com quem está no sindicato, estar junto com quem está nos movimentos sociais. Então, dessa forma, a gente tem algumas possibilidades. Não de vitórias em tudo,